Oiê, eu sou a Lu Bonitius e neste vídeo eu vou te mostrar como eu fiz este puxa-saco de casinha. Bora costurar? Que ela tivesse uma carinha de decoração, porque olhando para ela a gente não consegue identificar que é um puxa-saco. Ela tem duas aberturas, mas olhando assim no primeiro momento a gente não consegue identificar nenhuma delas. E o layout dessa peça vai ser definido basicamente pela escolha dos tecidos de cada parte da casinha. Então, se você gosta de um estilo mais discreto, mais monocromático, você pode não fazer muita variação de tecidos, usar os tecidos mais ou menos no mesmo tom. Se você gosta de uma coisa mais colorida, você pode usar tecidos estampados em cada parte e fugir do tradicional, ou mesmo se você quer que combine com as cores da sua cozinha, você pode escolher um tom de cor e seguir aquele padrão. Eu vou te ensinar um modelo básico, mas você pode incrementar com os detalhes que você gosta, que você acha bonito, colocar fuxico, bordado inglês, fazer patchwork. Então é só uma sugestão para você poder usar a sua criatividade. Então agora eu vou te mostrar como eu fiz este puxa-saco em forma de casinha. Passo a passo. O molde da casinha vai estar no álbum de fotos da minha página do Facebook. Para o corpo da casinha, 29 por 66 centímetros, tanto no tecido externo quanto no tecido de forro. 29 por 28 centímetros na manta R2. Para o acabamento da parte de baixo da casinha, tecido de 29 por 4,5 centímetros. Vou posicionar o tecido externo com a manta, coincidindo as bordas, e vou passar uma costura de segurança nestes três lados. No tecido externo, a partir da borda, vou fazer uma marcação de 26 centímetros e traçar uma linha. Vou pegar o acabamento da parte de baixo, fazer uma marcação de 1 centímetro da borda e dobrar o tecido nesta marcação. Naquela marcação de 26 centímetros do tecido externo, vou posicionar a outra borda do acabamento. Vou passar uma costura com um pé de máquina. Aqui eu já fiz a costura de segurança e costurei o acabamento. Agora vou tombar o acabamento e vou passar uma costura bem rente à borda dobrada. Vai ficar assim. Para o acabamento das janelas, 2 retângulos no tecido externo, um pouco maior que a janela. No meu caso, tem 9 por 11 centímetros. Na manta, vou transferir o risco das janelas e do retângulo que fica dentro da porta. Nesta área da janela, pelo lado direito da casinha, eu vou posicionar o direito dos acabamentos. Vou olhando no avesso para deixar a janela mais ou menos centralizada. Prendo com alfinetes bem na bordinha para não correr o risco de costurar esses alfinetes e acabar quebrando a agulha da máquina. Pelo lado da manta, eu vou costurar as janelas sobre o risco. Nesse retângulo, eu ainda não vou fazer nada, só costuro as janelas. Aqui as janelas já costuradas, eu vou cortar a parte interna. E vou fazer pix próximo à costura em toda a volta.
Agora eu vou passar o acabamento por dentro deste espaço em direção à parte de trás, a parte da manta. Puxo bem o tecido de acabamento para que a costura não fique aparecendo muito pelo lado do direito. Prendo com alfinetes. Depois de preso, passo com ferro numa temperatura não muito alta para não danificar a manta. Eu, como a louca da segurança, ainda faço um alinhavo. Para as cortinas, 4 vezes de 8 por 14 centímetros. Dobro direito com direito e vou passar uma costura nas duas laterais. Depois de costuradas as 4 peças, corto os cantinhos para não ficar com excesso de sobra de tecido. Viro para o direito. Empurro os cantinhos com algum objeto com ponta arredondada e vinco as costuras. Faço um franzido à mão na borda que não tem costura. Fita de cetim estreita para fazer os lacinhos das cortinas. Amarro as cortinas e faço um lacinho. Eu vou repetir todo este processo nas outras 3 cortinas e elas serão usadas em duplas. Posiciono 2 cortinas na parte de trás da janela e prendo com pontinhos à mão. Para o fundo das janelas, 2 tecidos de 9 por 11 centímetros mais ou menos. Ele tem que ser um pouco maior que a própria janela. Posiciono o fundo sobre as cortinas e prendo com pontinhos à mão. Passar uma costura próxima à borda ao redor de toda a janela, tomando cuidado para não costurar as cortinas. Vou repetir todo esse processo na outra janela. E vai ficar assim. Para a porta, eu vou precisar de 2 vezes no tecido, um pouco maior que o molde, e uma vez na manta. Transfiro o molde para o avesso do tecido, dobro direito com direito e posiciono sobre a manta. Passo uma costura sobre o risco, deixando em um dos lados uns 2 dedos para fazer a técnica de abertura e virar a peça para o direito. Aqui na abertura, o ponto está com um comprimento maior da máquina e no resto, no ponto regular. Vou refilar as sobras de tecido com tesoura de picote, mas na abertura eu deixo um pouco mais de sobra de tecido para facilitar no acabamento. Vinco bem os tecidos. Na abertura, corto a sobra de manta bem rente à costura. Descosturo. Viro para o direito, empurro os cantinhos com algum objeto com ponta arredondada. Passo um pouco de cola para tecido na abertura e passo a ferro numa temperatura não muito alta para não danificar a manta.
Vou passar um pesponto próximo à borda daqui até aqui. Depois, nesta parte aqui, eu vou passar um pesponto para unir a porta à casinha. E fica assim. Sobre o acabamento inferior, eu vou centralizar a porta e vou terminar o pesponto da porta onde estava faltando. Vou abrir a porta e prender com alfinetes. Posiciono o direito da casinha com o direito do forro, prendendo com alfinetes. Pelo lado da manta, eu vou costurar sobre o risco do retângulo que fica dentro da porta. Depois de costurado, corto os tecidos no meio e faço o pix próximo aos cantos. Passo o tecido de forro por dentro desta abertura, em direção ao avesso da casinha. Puxo bem os tecidos e vinco nas costuras. Faço uma costura ao redor de todo este retângulo, próximo das bordas. Para os terminais do zíper, 4 vezes de 4 por 2,5. 24 centímetros de zíper de 2,5 de largura. Um cursor. Encaixo o cursor e deixo ele no meio do zíper com as duas pontas do zíper fechadas. Você consegue fazer isso passando 2 vezes o cursor. Posiciono direito do zíper com direito do terminal e por baixo, direito do terminal com o avesso do zíper. Então, ó, tá aqui o terminal direito com direito e na parte de baixo, direito do terminal com o avesso do zíper. Eu vou passar aqui uma costura com um pé de máquina, assim como eu já fiz na outra ponta do zíper. Depois que eu faço essa costura, tombo os terminais e passo um pesponto próximo ao zíper e uma costura de segurança fechando os outros lados. E assim fica o zíper com os terminais. Quando a gente for costurar o zíper, tem que prestar atenção, porque a abertura é da esquerda para a direita. Pego a parte com manta da casinha, só a parte da manta, e posiciono direito do zíper com o direito da casinha e passo uma costura de segurança. Então, agora o zíper já está preso ao corpo da casinha. E eu preciso costurar esta parte do zíper com o direito desta parte do forro. Para isso, eu vou enrolar essa parte de baixo para facilitar. Puxo o tecido de forro para frente, posiciono direito do forro com o avesso do zíper. Passo uma costura próximo aos dentinhos do zíper com o pé calcador para zíper. Viro para o direito e este lado do zíper fica totalmente embutido. E passo um pesponto próximo ao zíper. E fica assim. Agora, eu vou aproximar a parte de baixo do tecido da casinha, direito do zíper com o direito do tecido externo. E assim eu vou dar o acabamento para o outro lado do zíper. Passo uma costura de segurança. Depois da costura de segurança, eu viro para o outro lado e aproximo a parte de baixo do forro, direito do forro com o avesso do zíper. E aí sim, passo a costura definitiva com o pé calcador para zíper. Viro para o direito. Plumante de enchimento.
Vou encher o acabamento inferior com plumante de enchimento pelas duas laterais. Uso uma tesoura para encaixar o plumante e uma agulha de tricô para ajudar a distribuir. Viro para o avesso usando o acabamento inferior como guia para a dobra. Passo uma costura nas duas laterais. Viés largo. Costuro o viés nas duas laterais. Fica assim. Viro para o direito. Empurro os cantinhos com algum objeto com ponta arredondada. Para o telhado, 2 vezes no tecido, seguindo o molde e deixando uma margem de costura. E uma vez na manta. Transfiro as marcações do molde para a manta. Do outro lado, eu vou posicionar o tecido com o direito para cima. Vou passar uma costura de segurança para fora das marcações do molde, unindo o tecido à manta. Ai, estava esquecendo! Antes da costura de segurança, é melhor já fazer os cortes para conseguir colocar o plumante. Eu faço 2 cortes em cada parte horizontal do telhado, porque assim fica mais fácil de distribuir o plumante. Agora sim tá certinho, vamos continuar. Termino de fazer a costura de segurança. Já vou costurar as duas partes juntas, toda essa parte externa do risco do telhado. Costuro direito com direito e na parte de cima eu vou deixar uns 3 dedos para fazer a técnica de abertura para poder virar a peça para o direito. Depois de costurar, vinco os tecidos, corto a sobra de manta nesta parte, refilo as sobras de tecido com tesoura de picote bem próximo da costura. E descosturo. Pelas aberturas da manta, eu vou colocando o plumante de enchimento. Para ir facilitando a distribuição, eu já vou fechando essas aberturas com pontos à mão. Viro para o direito.
Passo cola de tecido na abertura e termino de fechar com pontos invisíveis à mão. Abro o zíper, centralizo o telhado, eu vou deixar passando um pouquinho da parte de cima e prendo com alfinetes. Vou abrir a peça separando a parte da frente da parte de trás da casinha e vou dar alguns pontinhos à mão prendendo o telhado, a parte da frente da casinha, acompanhando essa primeira costura, pegando só a parte da frente. Mas eu não posso pegar a parte de trás para não aparecer a linha pelo lado de fora. Alguns pontinhos eu vou pegar só o tecido externo e outros eu vou pegar tanto o tecido externo quanto o forro, para ficar bem preso. Depois desses pontinhos vai ficar assim. Alguns pontos eu peguei também o tecido de forro para o telhado ficar bem preso. A maioria dos pontos eu peguei só o tecido externo para a linha não ficar aparecendo muito. Depois eu vou completar o acabamento com cola quente. Lacinho para amarração, 60 por 4 centímetros. Dobro o tecido direito com direito e vou passar uma costura nas pontas e na lateral, deixando uma abertura bem no centro. Depois de costurado, corto as pontinhas e viro para o direito. Passo a ferro e faço um pesponto em toda a volta. Dobro o lacinho no meio e vou prender ele ao telhado com pontos à mão. Vou passar cola quente para prender bem e completar o acabamento. Prendo as cortinas com cola quente, abrindo as pontinhas para dar a impressão de movimento. Botões decorativos. Colo botões de flores embaixo das janelas. Coloquei também um botão de pressão, como se fosse a maçaneta da porta. E a peça agora tá prontinha, ela não tem cara de puxa-saco. Além de decorativo, ainda é bem útil. Se
você gosta de peças maiores ou menores, você pode aumentar ou diminuir. Eu espero muito que você tenha gostado dessa peça. Se gostou, clique em curtir e compartilhe com os amigos. Se inscreva no canal e ative as notificações para ser avisado quando tiver vídeo novo por aqui. Obrigada por assistir, beijocas e até o próximo vídeo.